A gente que acredita fortemente na pedagogia do oprimido do Paulo Freire e que acha que o processo de educação e o processo de pedagogia transforma a sociedade, portanto acredita em educação, fica muito triste quando vê o curso de administração não é sair da pedagogia do oprimido para a pedagogia da planilha. Vamos pensar, curso de administração tem 3.000 horas. Rapidamente, só para a gente raciocinar agora, esse tipo de observação precisa ser dito, e nós do Conselho temos que dizer isso. Quando você pega 10%, né, para estágio, você está tirando 3.000 horas. 300 horas, desculpe, de 3.000. Está pedindo, aí já ficou 2.700 horas. Só que a maioria dos estágios brasileiros de administração não são estágios, que a gente tem que brigar, são empregos mais baratos que a empresa vale de mão de obra barata. Poucos são os colegas, estudantes, que têm a oportunidade de exercer um estágio efetivo. Mas ele já perdeu 300 horas de aula, portanto menos. Quando você pega atividades acadêmicas complementares, tá certo? Você tem mais um tempão aí grande. 300 horas, 10% normalmente é atividade acadêmica complementar. Por quê? Porque as atividades acadêmicas complementares vai de 80 horas a 300 horas. Dependendo da escola, da faculdade. Uns assentam até 80 horas. Essa atividade aqui agora é acadêmica complementar. O coordenador do curso poderá dar para os estudantes aqui o tempo, diante do certificado que vocês terão, ele vai dar um tempo de horário para atividades acadêmicas complementar. Alguns aceitam todo ao final do curso até 80 horas, outras vão até 300 horas. Vou raciocinar 300 horas para ficar mais objetivo. Então já estamos em 2.700, menos 300 vira 2.400. E aí você começa a ter outras atividades relacionadas a isso, como, por exemplo, o tempo para atividades para fazer o artigo, para fazer o texto, para fazer a monografia, atividades especiais. E quando você vê, você vai reduzindo tanto a carga horária de aula, que, por quê? Porque algumas atividades passam a ser à distância, não mais presencial. Então, você paga um curso presencial, mas tem um percentual crescente de atividades à distância. E você vai tendo menos aula, e menos aula. Então, daqui a pouco, você está com 1.800 horas, 1.900, 2.000 horas, num curso que você pagou 3.000. Tá certo? E aí, você, quando vai para o curso de, por exemplo, vamos estudar recursos humanos, uma cadeira de 60 horas por semestre, 2 semestres, 120 horas é muito pouco. Quando são 120, que às vezes são 60 horas só. Logística, marketing, né? Então você começa a desprofissionalizar a formação do administrador. Que ele vai ter que depois buscar o seu MBA, sou a favor que faça isso, mas na sua formação ele acaba tendo notícias de recursos humanos, notícias de logística, notícias de marketing, mas o mercado vai procurar um especialista, um profissional formado, e ele acaba tendo dificuldade na discussão do mercado. E por que isso? Porque a ganância, que precisa cada vez de professores menos bem remunerados, tirando os professores, eu não vou falar daquela biblioteca que é itinerante, né? Dependendo da unidade da faculdade, aquela biblioteca vai junto sabendo que o MEC vai avaliar. Eu não vou falar, né, daquele professor PhD que está na listagem dos professores, mas que não dá aula. Que aí ele não sabe nem onde unidade ele está inserido. Então, esse é o contexto que a gente está tratando. Não sei se você viu, eu tenho um livreto sobre esse tema. Se você tiver interesse, viu, Marta, você depois, você pega com ele, que eu posso dar para vocês, para aqueles que quiserem, esse livreto que diz: educação é uma questão de gerência.